esse curso lá com o Biratã gerou muito trabalho e muita discussão. Então, quando em Rio Claro, eu voltei para Rio Claro, que eu tinha sido transferida para Araraquara. Por que eu fui transferida? Porque em Araraquara, porque a Unesp, em 1976, os antigos institutos isolados do ensino superior do Estado de São Paulo, eles se transformam na Universidade Estadual Paulista. Então, a criação da Unesp em 76. E quem gestou essa ideia, no nível do governo, pensou numa universidade como se tivesse tudo aqui nesse campus. Ele é multicampus, né, porque os institutos isolados estavam em determinadas cidades do estado de São Paulo, então eles não estavam juntos na mesma cidade, mas em cidades diferentes. E o que eles fizeram foi a racionalização de recursos, né, humanos e econômicos. Então fecharam cursos iguais em muitas cidades, né? Então em muitos lugares tinham curso de pedagogia, eles fecharam e deixaram só em 2 lugares. Então tinha em Rio Claro, pedagogia, tinha em Araraquara, tinha em Marília, tinha em Presidente Prudente, tinha em São José do Rio Preto e tinha em Franca. Eu não lembro se Franca, mas acho que sim. Eles fecharam tudo e nos removeram para 2 campos, quais sejam Marília e Araraquara. Então eu, nesse momento, já tinha doutorado, tinha mestrado, doutorado, já tinha terminado, já tinha feito hoje em dia se fala pós-doutorado, mas eu fui fazer um estágio de Research Fellow, que é um companheiro de pesquisa nos Estados Unidos. Eu fiquei 2 anos lá, onde eu fiz já tinha feito minha livre docência, voltei, defendi minha livre docência. Eu então já era livre docente, eram raras pessoas que eram livre docentes, e com tudo isso eu fiquei sem lugar. Eu fui transferida para Araraquara. E eu tinha 2 filhas jovenzinhas, né, 11 e 12 anos, e meu marido era da matemática, e eu da educação. Matemática em Araraquara foi fechado, então ficaram 2 cursos de matemática, um em Rio Claro, um em São José do Rio Preto. Fecharam pedagogia em São José do Rio Preto e fecharam pedagogia em Rio Claro, e a gente não podia morar junto, percebe? Então chegou um ponto, isso que eu estava vivendo, muita gente estava vivendo. Eu não sei o que eu faço, quer dizer, eu viajar todo dia para dar aula lá, tem 100 e poucos quilômetros de diferença, não dá, eu largo 2 filhas aqui na cidade, né? E todos os problemas que acontecem. E com isso eu fui retransferida para Rio Claro e me puseram no departamento de matemática. Então, quando eu volto para Rio Claro, no departamento de matemática, eu já sou livre docente em filosofia da educação. E eu tenho que, como sempre gostei de trabalhar muito com filosofia, e eu trabalhava naquele momento, eu tinha já feito o meu doutorado, era muito na direção de o que é o ser humano em termos antropológicos, etc. A livre docência foi a respeito de valores, e eu estava realmente me enveredando para começar a estudar toda a questão de conhecimento, a questão da ciência, etc. Foi quando eu voltei para Rio Claro. E aí eu comecei, então eu fiquei dentro, né, lotada no departamento de matemática, e eu tive que inventar o que eu iria fazer, porque eu não tinha disciplina. Eu poderia, como livre docente, dar qualquer disciplina de educação, mas eu não queria, eu era da filosofia. Então eu comecei a trabalhar com o pessoal da matemática e da física, né? E foi muito interessante, foram 2, 3 anos de grande aprendizagem para mim, tanto que eu, ao trabalhar com o pessoal da física, né, de Heisenberg,
toda a questão da física, que vem com a física atômica, a física quântica, que é um outro paradigma, né, diferente daquele da física newtoniana. Então, os alunos me ajudavam, como os alunos de matemática me ajudavam. Então, eu dava aula e eu orientava, por exemplo, o Garnica, né, o Vicente Garnica, ele fazia graduação, ele fazia bacharelado, e eu orientei a iniciação científica dele, lá na matemática, em filosofia. E a gente estudava já Russell, né? Não era qualquer coisa, tá certo? Então a gente pegava Russell e ia estudar. E o que entrava de matemática ele me ensinava. E o que tinha de filosofia eu ensinava. E nesse ambiente, então, dessa discussão, que eu estou ali dentro discutindo essas coisas a respeito de ciência, me abrindo, como eu nunca, na verdade, eu nunca tinha aceito o paradigma positivista de pesquisa. Eu não sabia bem por que eu não aceitava e não sabia bem o que eu estava fazendo, mas eu nunca fiz uma pesquisa positivista, tá? Hoje eu entendo o que eu fiz naquela época. E quem me deu muito suporte para fazer esse trabalho foi o Joel Martins. Eu fui dando toda a sustentação, fui podendo fazer. Quando eu começo a trabalhar com o pessoal da matemática e da física, e também veio o pessoal da biologia, sabe? E alguns da geografia, eu começo a trabalhar as ideias heideggerianas, as ideias. Eu fui trazendo as questões de ciência para eles, discutindo a ciência de uma outra perspectiva e trazendo outros livros para a gente estudar, e foi muito bom para eles e foi muito bom para mim. Nesse momento é que eu consigo assim, ir reunindo as forças, digamos assim, que estão ali pululantes, né, no departamento de matemática, com o que eles já faziam, então, tanto Dante quanto o que já tinha de passado, né, que eles, Rio Claro, desde que foi aberto, né, em 58, sempre teve um veio muito forte direcionado para a questão da formação do professor de matemática, junto com a formação de matemática, tanto que ele sempre teve um bacharelado e uma licenciatura muito forte, né? E, então, com isso, eu comecei a reunir. Por que não? Por que não pensar numa pós-graduação estrito sensu? Por que não? E aí, conversando, então, bastante com o Biratã, bastante com o Sebastiani, o próprio Irineu, o Mário Grassi dava sustentação, o próprio Dante, que estava ali, não é? Então, a gente foi começando a pensar numa pós-graduação foi inicialmente no primeiro ano, foi em matemática, 2 pontos, com 2 linhas de pesquisa, uma em fundamentos da matemática e uma em ensino de matemática. Por quê? Porque na universidade só se admitia uma pós-graduação com um nome-chave, que poderia o outro campus também abrir uma pós-graduação com outra linha. Como tinha matemática em Rio Claro e em São José do Rio Preto, então precisava ser matemática, e a gente punha a linha de pesquisa, e São José do Rio Preto poria outra. Com isso, o nome-chave de chamamento era matemática. Então, esse projeto ele foi analisado no âmbito da Unesp, ele foi aprovado, foi a primeira pós-graduação estrito sensu aprovada na área da educação. Não tinha nenhuma pós-graduação estrito sensu em educação na Unesp, nem Araraquara nem Marília, tá? E eu fui lá sustentada com o Mário, etc., e a gente discutiu e conseguiu fazer aprovar na Unesp. E então, em 84, ela começa a funcionar. E toda aquela discussão, bom, o que é isto, esse ensino de matemática, que não é ensino de matemática, porque não é a matemática em primeiro lugar, né? Mas é a aprendizagem da matemática, é o que nós fazemos, de como educamos
com a matemática as pessoas, e toda a discussão que o Biratã trazia e outras pessoas, que não foi, então, uma discussão pontual, ela vinha se colocando. E quando a gente coloca a pós-graduação lá, que é uma pós-graduação em estrito senso, no primeiro ano ela é rejeitada. Ela é rejeitada, ela é reprovada em âmbito nacional pelo comitê onde ela foi analisada, e onde ela foi analisada pelo comitê de matemática. E matemáticos não aceitaram, e estava certo, não estava errado. Então volta e a gente fala, bom, o que nós fazemos agora, né? A primeira turma teve que ser reunida para discutir isso, e todos não saíram, foram conosco na luta. Só que, felizmente, no ano seguinte, mudou o estatuto da universidade e nós pudemos reformular o programa. E aí, que nome seria? Então, ficou como Educação Matemática. Percebe? Daí 2 pontos, seus fundamentos filosóficos e científicos. Por quê? Nós podemos trabalhar com a parte filosófica, nós podemos trabalhar com a parte científica e nós podemos trabalhar com a parte de educação. Mas que educação? Educação matemática. E toda uma discussão, então, que estava correndo, o que é isso, a educação matemática. Né? Essa foi uma discussão importante, que foi a discussão da SBEM, até a gente criar a SBEM. Então, todo o movimento que realizamos em nível nacional para criar a SBEM foi quando? 85, 86, e ela é criada em 87, certo? E foi assim, um movimento firme dentro da Unesp. Nós seguramos, e junto com o pessoal do Rio, e mais o Imenes, que foi me orientando e conhecia todo mundo, e a gente ia. Por que eu estou dizendo isso? Eu comecei com a tese da Laís. Por quê? Ela vai na tese do Imenes e vai trazendo tudo a respeito de formação de professores, né? E vai mostrando, então, esse movimento em que a educação matemática vai se colocando, né? E é interessante, porque essa tese do Imenes é uma tese, ela é assim, é mestrado, né? Porque, como ontem a gente estava dizendo, eu dava 4 anos. E o Imenes já era uma figura, tinha uma estatura altíssima, né? E ele, então, conhecia muito bem tudo, e foi um trabalho magnífico, e em que a gente já vê ali, né, as linhas de pesquisas que vieram a se consolidar depois da década de 90 e 2000. Então, formação de professores e outras que vão aparecendo, né? Onde eu entro agora com a questão da pesquisa? Quando eu entro, então, trabalhando em 84, com a primeira turma de educação matemática, e eu já vinha das aulas da graduação dos alunos de matemática e da física, o que eu fazia constantemente? Eu me sentava assim para estudar com eles. Eu tinha que me sentar para estudar com eles por vários motivos. Primeiro, porque eu tenho que fazer coisas, né? Eu tenho que estudar junto, eu tenho que entender. E muitos livros estavam em inglês, a gente traduzia, o Vicente traduziu. A iniciação científica dele foram os 3 primeiros capítulos do Lógica Formal e Transcendental do Russell, em inglês. Então nós tínhamos que traduzir, e eu olhava a tradução que ele tinha feito, eu discutia, aí ele não entendia a filosofia, explicava, aí eu não entendia a matemática, ele me explicava, isso antes de 84. Com os alunos da pós-graduação, isso foi melhor, entendeu? Porque essas discussões continuaram. Então, a gente sentava para estudar. Então, se inicia esse grupo aqui, que eu tenho até hoje, ele se inicia com um grupo de estudos. Um grupo de estudos que aconteceu desse modo. Então, a gente estudava, por exemplo, quem estava nesse grupo. Então, vou pegar os meus orientandos de doutorado, de mestrado. Era o Marcelo Borba, tá? O Imenes, o Acioli. Depois, na segunda turma, entraram a Oksana Daniluk e mais uma pessoa que eu não me lembro agora, que entrou na segunda turma.
comigo. Mas o que eu fazia? Eu me sentava junto para estudar o que eles precisavam e eles iam explicando a matemática para mim. Né? E foi assim que a gente foi consolidando um estudo, uma linha, porque se vocês pegarem o mestrado de Borba, é etnomatemática. E etnomatemática no momento em que as pessoas não faziam desse modo. Então ele vai para Campinas, ele vai trabalhar numa favela, que era a Vila Nogueira, ele foi ensinar não lembro quais eram os jogos da comunidade, e tinha todo o relato. E aí, como fazer o estudo desses relatos agora, entendeu? Então, tinha a parte da matemática, eu não sabia. Então, quem era o orientador? Sebastiane, Eduardo Sebastião. Eu entrava, nós dois, ele com a matemática, eu discutia com ele o que estava, nós três, com o Sebastiano, o Marcelo e eu punha o grupo sempre junto, tá? E para a gente ir discutindo. E aí, como vamos trabalhar com todos esses relatos? Aí entra, eu não posso trabalhar positivisticamente, não é um questionário. Como nós vamos fazer com isso? E aí começa, então, quando eu estou lá com o Joel, né, sistematicamente, e a gente começa já com o Joel lá na PUC de São Paulo a trabalhar a pesquisa qualitativa. Porque aí entra a pesquisa qualitativa. Como fazer isso? Como analisar as descrições, né? Então, você vê que a pesquisa qualitativa, ela também vem na década de 80, né? Mesmo nos Estados Unidos. Sim. E com o Joel, ele ia muito para os Estados Unidos, ele era de Bowling Green, então a gente foi avançando como fazer isso, foi sistematizando. E, então, a tese a dissertação de mestrado do Marcelo foi uma análise em que a gente pôde fazer assim, e a qualitativamente, e a do Acioli também, porque o Acioli trabalhou, acho que foi a primeira vez, né, com entrevistas com professores de matemática, que era por que eles não ensinavam geometria, entendeu? Porque se a gente pegava o currículo, tinha geometria, mas a geometria ia ficando do fim para o fim, eles iam trabalhando tudo, e depois não dava tempo de trabalhar a geometria. Então, o que acontecia ali? Então, era essa entrevista e como analisar isso, né? Então, esse foi um trabalho de construção, passo a passo. E como foi construído? Em conjunto. Tá? Então, esse eu estou falando da década de 80, foi assim. Nós caminhamos tanto trabalhando com a questão de entender o que era educação matemática. Era uma grande discussão. Aí entravam todos eles, o Biratã realmente era um grande nome, ele ajudou, conduziu muito, né? Eu entrava com a parte de educação, a Terezinha Nunes Carraia, era Carraia, não é mais, né? Mas ela ainda estava lá em Recife, com toda a parte de psicologia, etc. Muita, a Lucila Bechara, sabe? Toda essa gente foi entrando, né, na discussão. Para a gente vai tendo clareza do que era educação matemática diferente de ensino de matemática. Isso também não caiu do céu. Foi um movimento importante. E com muita discussão em muitos congressos, para a gente chegar a ter todo o estatuto da SBEM, muitas e muitas reuniões, muitas e muitas viagens, tá certo? E, ao mesmo tempo, a gente tinha que dar conta da pesquisa, tinha que dar conta das teses. Eram as 5 primeiras dissertações de mestrado defendidas, em Claro, foram a que nós tínhamos que ter 5 defendidas para a gente pedir o credenciamento do programa em nível do Conselho, acho que naquela época era Nacional de Educação, acho que era esse o nome. Eu acho que é.
E então foram mandadas 5 primeiras dissertações de mestrado defendidas com todo o aparato para que aquilo, que o programa fosse credenciado em nível nacional, não só no nível da universidade. E a gente conseguiu, ontem eu estava falando que foi o último programa então desse conselho que depois foi reestruturado, etc., e foi credenciado. Essas 5 primeiras teses, elas foram enviadas, nós trouxemos, então, o Biratã ajudava muito, ele trazia muita gente de fora para fazer palestra no programa, gente dos Estados Unidos, gente de outros países da Europa, etc., e dentre essas pessoas veio o Ponte, o João Pedro Mendes da Ponte. Eu conheci o Mendes da Ponte em 88, na Hungria, no ICME na Hungria. E aí eu convidei, ele veio ficar em Rio Claro um mês e ele me ajudou muito, porque eu não tinha em Rio Claro a parte de que veio ficar como computação depois, entendeu? Porque o Marcelo fez a tese, defendeu, Marcelo foi para o Rio, do Rio ele foi fazer o doutorado nos Estados Unidos, quando ele volta, que ele é contratado em Rio Claro, e aí ele inicia essa linha de pesquisa, né, com a tecnologia. Mas a gente não tinha e precisava. A Miriam Penteado, ela já estava, ela era do programa, ela não era doutora ainda, mas ela era professora ali. Acho que ela estava terminando, teria terminado o mestrado. Ela queria começar a trabalhar nessa direção. Naquela época era com máquinas como é que chama essas máquinas? Calculadoras, tá certo? Depois que entraram os computadores. Inclusive ela foi muito atrás disso, ela estava muito querendo saber. E aí veio o João Pedro, que ajudou, que trouxe, ele ficou, uma vez ele ficou um mês, outra vez ele ficou mais um mês, sabe? Então são pessoas que foram agregando, trazendo. Quando o João Pedro veio, a primeira vez, ele viu as teses defendidas, ele levou as 5 teses para Portugal. E ele iniciou em Portugal, então, um programa de ensino de ciências. Entendeu? Essa é uma história que não é contada, né? E depois a gente também foi para Portugal, o Biratã sempre vinha, mas foi muito importante. Outra pessoa importante que veio e ficou conosco várias vezes, e que até hoje é muito meu amigo, é o Michael Otten. Ele veio de Bielefeld. Bielefeld foi o primeiro programa, em 68, né? Que pegou e que fez didática da matemática, que é o nome que se dá na educação, é um tipo de educação matemática na Europa, né? Muito importante, com filosofia. Até eu me lembro quando o Michael veio, a gente foi jantar com ele, e ele falou alguma coisa e eu falei para ele, eu não aceito a psicologia como fundamentação do conhecimento matemático. Ele se assustou e disse assim, por quê, né? Aí eu falei a jantar e realmente, porque ele também vai pela filosofia, né? E eu ia pela filosofia. E aí a gente foi fazendo liga, sabe? Então, com essas pessoas que faziam filosofia, que faziam epistemologia, e Bielefeld era muito forte nisso, não sei hoje, era um grupo muito forte. E então o que acontece com isso? Acontece que eu estou dentro de Rio Claro, não sou matemática, estou no programa com eles, me responsabilizei porque fiz todo o projeto daquele programa, fui atrás, claro que eu não fiz sozinha, eu tinha toda uma força, mas eu escrevi, né? Era isso que eu estava falando ontem para você. Você escreve, então uma pessoa que escreve tem que pensar, né? Por mais que você tenha informações, se você não articular e não colocar ponto, não sai, né? E aí eu ia escrevendo, ia discutindo com os outros, ia escrevendo, e o projeto foi colocado. Então tinha que dar conta disso. Não tinha quase professor em Rio Claro. Quem era? Eu, que estava ali, o Irineu, que é de matemática, que dava aula, ele dava aula de teoria dos conjuntos, tá certo?
O Mário Turassi dava aula, dava um curso de ideias essenciais da matemática. O Biratã não era de lá, ele vinha, né? Tendências em educação matemática. O Dante já tinha se doutorado, dava aula de psicologia, acho que era psicologia da aprendizagem, ou era ensino, alguma coisa de ensino, né? Aí a Micote, que estava na educação, que era muito minha amiga, etc., ela vinha lá do outro departamento, ela dava toda a parte de didática, que era com Piaget, ela é muito boa em Piaget, né? É isso, psicologia cognitiva. E o Sebastiane vinha de Campinas para dar aula de etnomatemática, e ele também dava história. O Biratã também dava história da matemática. O Bassanese dava modelagem matemática, tá certo? Então, vocês percebem como que é? E nós que tínhamos que dar conta daquele curso. E nós que tínhamos que orientar. Mas nós tínhamos que conversar entre nós como é que a gente ia fazer. Quer dizer, se nós tínhamos 100 candidatos, quem que a gente ia escolher? Todos muito bons em geral. Quem? De onde? Por que esses e não outros? Tanto que a primeira turma foi interessante isso aí. Conversei muito com o Mário, com o Dante, né, a gente que estava na comissão de seleção. O que nós fizemos? Nós pegamos 2 de cada tipo. Interessante, né? Nós pegamos 3 bem jovens, recém-formados. Quais foram? Marcelo Borba, recém-formado, a Cláudia Seganes Viana, está lá no Rio, Segadas Viana, e uma moça que não terminou, que foi orientando do Biratã, que veio da Unicamp. Daí nós pegamos 2 com muita experiência, o Imenes e uma outra, acho que ela era orientanda do Bassanese. Hã? Eu não lembro o nome dela, mas eu lembro da dissertação. Como ela chama? Eu vou procurar. A Buriasco, que era de Londrina, nós pegamos o Dionísio, que já estava lá, que era aqui do Paraná, fazendo etno não, modelagem. Nós pegamos o Acioli, que era do Norte. Então, assim, nós pegamos de estados diferentes, idades diferentes, experiências diferentes. 10. Essa foi a turma, a primeira turma, né? E nós nos inventando, percebe? Como é que a gente ia fazendo? E eu, junto com eles, nesse estudo contínuo. Então, estudo do quê? Da própria metodologia. Como é que nós vamos trabalhar isso e por quê? A questão, o que de matemática? Como é que fica isso? Isso eu não sei, eu tenho que ter um co-orientador. Eu orientei o Imenes, mas o co-orientador foi o Irineu. Porque eu não me segurava em matemática. Eu não queria que saísse nada errado. Tá? Eu co-orientei a Queiroga, que foi da segunda turma, o orientador foi o Sebastiane. Eu co-orientei, eu entrei com a filosofia. Percebe? A gente fazia esse jogo para dar conta das primeiras teses que aconteceram. Os primeiros formados em educação matemática com esse título foram Marcelo Borba, que veio dos Estados Unidos com título, o Sérgio Nobre, que veio da Alemanha, ele era nosso professor, a gente mandou para a Alemanha, ele fez o Rômulo, que fez na Inglaterra, tá certo? Eles que entram com o título, porque nós não tínhamos, nós estávamos ali formando gente. E esse meu grupo de estudo, então, ele se caminhou assim. Ele veio e eu não estava muito bem, obrigada, tendo um grupo de estudo. A gente avançava com ele. Em 90, nós passamos, então, em 93, eu assumo a pró-reitoria de graduação da Unesp. E isso foi um trabalho imenso. Mas eu não podia largar aqui, em Rio Claro. Eu não podia largar os meus alunos, eu não podia largar minha pesquisa. Eu já era pesquisadora do CNPq, continuei, eu nunca perdi, porque eu não larguei a pesquisa. E eu também não quis largar a aula, então eu trabalhava feito louca.
Eu ia para São Paulo, ia segunda à noite, ficava terça, quarta, quinta, sexta de manhã, sexta à tarde voltava para Rio Claro. Aí, quando os alunos precisavam de mais, eles iam até São Paulo e orientava lá, e eu orientava no fim de semana. E segunda de manhã eu dava aula para não sair da sala de aula. Tá? Bom, e também vieram os outros alunos, e em 90 a gente começa o doutorado. O Vicente tinha feito mestrado, se saiu muito bem, ele já tinha terminado. Fizemos um mestrado muito bom com o Vicente, tanto que ele ganhou o prêmio Moinho Santista Júnior e outros. E entra o Adley, né, para doutorado. Eu tinha uns 3 de doutorado e mais os de mestrado, a Rosa. Ele veio depois. A Rosa era dessa turma, a Verilda. Então, a Rosa, a Verilda, o Adley, já começando a estudar uma outra, a gente já está num outro nível em 90. Tá? Enquanto em 80 eu fui orientando, fazendo o levantamento do que a gente tinha, né? Em 90 já esse levantamento estava feito, agora como fazer? Esse como fazer, a gente veio a Queiroga querendo muito, mais que a Queiroga. A Queiroga já tinha feito o mestrado e ela ia começar o doutorado, querendo fazer muito com o Merleau-Ponty, o Adley, Merleau-Ponty, a Rosa, Merleau-Ponty e a Verilda também. Vocês veem, a gente vai canalizando, tá certo? E eu morrendo de trabalhar na reitoria e tudo o resto, e eles me empurrando. Nós temos que criar um grupo de pesquisa. Assim, não, tá bom assim como tá, né? Esse grupo de estudo. Porque eu estudava com eles, apesar de tudo, ainda quando eu voltava, eu estudava, eles iam lá estudar. E o livro do Merleau-Ponty inteiro lá estudando, entendeu? Aí veio o CIPEM, foi o primeiro CIPEM, nós não fomos, eu fiquei brava porque a gente não foi convidado, mas no segundo eu fui obrigada a ir. O Adley me obrigou, senão nós temos que criar um grupo lá no CIPEM, tem que criar um grupo de pesquisa aqui. Aí eu reuni o pessoalzinho assim como vocês, era menos gente. Aí o Imenes já estava longe, já estava, né, fazendo as coisas dele, o Marcelo lá nos Estados Unidos, tá certo? Eu já estava depauperada com os primeiros, tá? E eu estava lá com a turma agora de 90. Então, tá bom, vamos criar um grupo de pesquisa. Que nome é que vai dar? Maria, o Adley é ótimo, né? Você conhece bem, né? A Fenomenologia e Educação Matemática. Assim, tá bom, então vai criar esse nome. Vai criar um grupo bem institucional. Quem já tinha grupo? O pedido do Marcelo, tá certo? Porque ele tinha chegado aos Estados Unidos, ele não começou com um grupo de estudo, ele já foi um grupo de pesquisa. Porque já estava na moda, tá certo? E eu estava muito bem obrigado com o grupo de estudo, porque me dava todo o suporte que eu precisava e eu a eles. Então vamos pôr um grupo de pesquisa e aí começa. Qual a diferença entre um grupo de estudo e um grupo de pesquisa? É a institucionalização. Então você tem outra força. Então vamos institucionalizar. Aí não tinha nada institucionalizado na universidade ainda, certo? Começa o caminho da institucionalização. Se faz, se trajeta. E começa a briga dentro da SBEM. Aí quem era a presidente da SBEM era a Tânia, tá? Tânia Campos. Eu gostava muito, a gente era muito amiga, e eu falei, Tânia, nós queremos aí abrir uma linha de pesquisa dentro do CIPEM, de filosofia da educação matemática, mas isso não existe. E não existia, né? Na década de 80 não existia, tá? Existia o quê? Existia você falar de fundamentos filosóficos, o embasamento da filosofia, etc. O Ott,
Michael Ott, lá na Alemanha, falava em didática da matemática e fazia toda a parte de epistemologia, etc. Mas ninguém falava em filosofia. Eu queria a filosofia da educação matemática, falava, Dante, vamos pôr. Ah, não existe, ó, ninguém não usa, tem psicologia, tem o PME, Psychology of Mathematical Education, mas filosofia não tem. Na licenciatura não tinha, tá certo? Aí, quando teve o ICME em 92, em Quebec, o Paul Ernest fez uma conferência e lançou o livro dele, Filosofia da Educação Matemática. E aí, eu trouxe isso, eu já tinha ido lá para Bielefeld, tinha trazido já o Ott para Rio Claro, e a gente firmou o pé para começar a criar a filosofia da educação matemática no Brasil também. Não só no Brasil, no mundo, porque daí com o Paul Ernst e outros, tá certo? E no Brasil eu levei, aí o Marcelo começou aquela linha qual que é a editora aqui? Na Ática. Na Ática, e queria que eu escrevesse um livro, eu não tinha tempo, aí eu chamei o Vicente já tinha feito o doutorado, disse, vamos fazer o livro, Vicente, vamos fazer um livro, me ajuda aí, eu não tenho tempo de fazer todo, faço uma parte, você faz outra, de filosofia da educação matemática, e foi aquele primeiro livro, tá? E a gente lançou no Enem, que foi no Rio, tá? Com isso, antes desse lançamento, a Tânia, eu falei muito com a Tânia, eu tive que fazer todo um arrazoado. E por quê? Porque eles me empurraram, né? O Adley, lembro bem, era o Adley, a Verilda e a Rosa me empurrando, sabe? E escrevo tudo, e ela aceita, e ela briga lá dentro do CIPEM para criar essa linha, que foi um grupo que veio a revelia, né? Então, no começo, para nós, foi muito difícil estabelecer o grupo de pesquisa, a linha, filosofia da educação matemática, na educação matemática, aqui no Brasil, tá certo? Porque imperava a psicologia. E o Biratã era forte com a história, né? Mas aí a gente conseguiu isso. E então, né, mais ou menos em meados da década de 90, que se constitui o grupo de fenomenologia e educação matemática. E ele se sustenta, desde então, como? Com os alunos comigo. E esses alunos vão se formando e o Adley já dava aula lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, a Queiroga também. A Rosa, aos poucos, foi fazendo o concurso, né? Ficou em Guará, a Verilda, etc. E eles nunca me deixaram, ficaram comigo. E por que a gente ficou junto? Porque a gente estudava junto. Entendeu? Cada vez, desde 87, eu tenho projeto aprovado no CNPq e eu sou pesquisadora do CNPq. Então, desde desse primeiro projeto, eu vou sempre conduzindo todo o trabalho do grupo junto com esse projeto, e é de duas mãos, né? São duas mãos. Uma é assim, quando eu vou fazer um novo projeto, não foi assim para o primeiro, mas depois sempre foi. Quando eu vou fazer um novo projeto, muitas vezes, tá ouvindo? Então, o que eu faço quando eu vou fazer? Eu vou pensando, muitas vezes eu me reúno, eu tinha sempre esse grupo que eu falo que é o núcleo duro, né? O núcleo duro era o Adley, a Rosa, a Verilda, e comigo. Aí chegaram outros na década de 2000, tá certo? Que foram ficando. Então, me sentava com eles, assim, bom, o que a gente vai pensar para o próximo? Nós estamos estudando isso. O que a gente gostaria daqui, por onde podemos ir? E aí, era assim, um bate-bola, né? Cada um, a gente ia dando ideia, até chegar
num tema. Então, com aquele tema, a gente se sustentava um projeto, que é o projeto Guarda-Chuva, mas todos entravam nesse projeto, cada um com seu interesse, entendeu? Isso é assim até hoje. É muito interessante porque eu vou pensando, hoje está mais difícil de me encontrar com eles presencialmente, fazer essas reuniões, né? Tanto que eu estou com muita vontade de fazer uma reunião presencial. O nosso grupo tem 40 e tantas pessoas, de diferentes partes do Brasil. Nós temos que ficar no mínimo 3 dias inteiros discutindo, e assim mesmo, né? Sem parar. Agora, como é que a gente vai, por exemplo, vamos pegar o Tiago, como é que ele vai daqui para Rio Claro, tem a viagem, tem um hotel, tem que comer lá, são 3 dias, quanto ele vai gastar? Entendeu? E assim para todos, então isso está muito difícil da gente se reunir. Como a gente pode fazer muita coisa online, né? A gente faz. Os 2 últimos encontros nossos foram assim. Mas eu estou querendo muito fazer presencial. É outra coisa. Tá? E por isso que eu estou fazendo um projeto agora do Universal, ver se eu consigo, para levá-los para Rio Claro. Né? Mas aí, agora, por exemplo, para o próximo projeto, a imagem que me vem à cabeça é a seguinte: eu lanço o anzol, tá? E eu saio com uma rede de peixe, entendeu? Porque eu lanço uma ideia, né? E aí eu falo assim, o que vocês acham dessa ideia? O que vocês acham que dá uma pesquisa, o que vocês gostariam de fazer? Aí todos vão respondendo, né? E aí o que eu falo, eu venho com a rede. Aí o que eu tenho que fazer? Eles têm que fazer os projetinhos, então eu vou articulando, eles vão fazendo o projeto. Eu tenho uma capacidade boa, eu sei que eu tenho, que é de articular, né? Que é de reunir, que é de quase que dar um salto mais teorizante, né? Do que eles vão fazendo. Mas aí nós vamos fazendo todos juntos. Por que eu estou com 40 e tantos? Porque todos os pesquisadores, todos os alunos dos meus alunos se tornam também membros do grupo, entendeu? E aí vão ficando, né? E assim o grupo se mantém. Agora, até quando ele vai se manter? Até quando eu viver? Até quando eu ficar? Ou esse grupo vai continuar firme, alguém vai conduzir? Ou vai se separar, como você está fazendo aqui, outros têm lá, então nós vamos ter vários. Eu não sei qual vai ser o futuro, tá? Mas ainda eu sei que eu vou ter mais um projeto junto, que deve começar em 2025, né? Então, assim, como que eu faço com os grupos? Foi essa história que ela vem acontecendo, que ela se mantém, e ela se mantém com a força de todos, né? E eu não aguento ficar sozinha. Então, e outra, tudo que eu peço as pessoas fazem, né? E tudo que elas pedem eu vou fazendo na medida que eu posso. Mas, sim, eu sei, é interessante, a gente vai conhecendo a força de cada um, a especificidade de cada um, né? A gente tem que reconhecer. O Tiago não é igual ao Adley, que não é igual a Queiroga, que não é igual a Verilda. Ele tem todas as singularidades dele, toda a força de trabalho, a outra tem outra. Então você vai pedindo, né? Para um você pede uma coisa, para outro, para outro, aí você reúne tudo. E essa é a força que vem para o grupo, né? Não tem outra. Né? Sim. Você quer falar? Tá certo? Então, mas assim, como que constituiu? Constituiu assim. Então, como ele foi criado? Não fui eu que criei, que inventei. Foram meus alunos que me empurraram. E empurraram, claro, que não veio do nada, já tinham outros modelos, mas a gente foi dando a conotação nossa. E junto, então muitas coisas foram acontecendo junto, né? Foi a criação do mestrado, foi conduzir toda a questão da pesquisa qualitativa em matemática,
foi quantitativo, agora fenomenológico, a gente distingue bastante. Foi a questão da educação matemática, entender o que era isso. Foi a questão de estruturar grupos e linhas de pesquisa dentro de pós-graduação, porque não tinha, tá certo? Então, era só um programa. Depois, à medida que se foi avançando, isso em nível nacional, se foi delineando linhas de pesquisa com os grupos de pesquisa. Inicialmente, eu era coordenadora, as pessoas não me davam suas linhas de pesquisa. Eu olhava assim, você vai ficar nessa linha de pesquisa, porque você faz isso, então essa é a minha. Você concorda da gente escrever isso? Eu escrevi um pouquinho, mandava para ele, vinha. Foi assim que foi estruturando. E ninguém inventa, tá certo? Não é fácil. E não é fácil os professores do programa fazerem os relatórios, certo? Então a gente tem que correr. Se não é fácil hoje, com todo o instrumental e equipamento informático, quando em 84, de 84 a 2000, era tudo no papel. Se mandava tudo em papel. E as pessoas não entregavam. Eu tinha uma paciência de Jó, sabe? De ir sala por sala, pedir. Aqui, você não me falou, você fez o quê? Conta aqui para mim, entendeu? Senão aquilo não ia para frente. Tem que ter alguém que faça isso, entendeu? Agora, se você puser uma pessoa brigando com todo mundo, já acaba com o programa. E aí o Baldino ajudou muito. Sim. O Baldino ajudou muito. Depois a gente contratou o Baldino. Então, essa é a força, né, de um programa, e essa dentro do programa as linhas de pesquisa. E nas linhas de pesquisa, essas linhas são sustentadas pelos grupos de pesquisa. Quando um grupo de pesquisa é bom, ele é bem estruturado, ele se mantém produzindo. Então, se vocês pegarem o nosso site, né, o site do FEM, o site do FEM está dentro do site da Sociedade de Pesquisa e Estudos Qualitativos, Estudos e Pesquisa Qualitativos. Então, o site da pesquisa /FEM. Lá vocês vão encontrar onde a gente tem que alimentar aquilo. Como é que eu alimento aquilo? Ninguém me dá, ninguém faz as coisas. Quando eu faço um relatório para o CNPq, que aí os membros do grupo têm que dizer o que fizeram, né? Ainda bem que dizem, agora já escrevem, antes não escreviam. E assim vai. Então essa é a força do grupo. É um grupo que se mantém coeso à medida em que nós investigamos e à medida que nós conseguimos teorizar e dar saltos, né? E a gente percebe isso, a gente expõe em discussões conjuntas, remotamente, nos últimos anos aí, né? Mas quando a gente faz reuniões assim presenciais, a gente avança muito mais, tá bom? Então essa é a história do grupo, desde 84. Muito bem, Maria, muito obrigado pela exposição. Uma salva de palmas para você. Ouvindo você falar assim, a gente não imagina ou melhor, dá conta de imaginar, mas não sabe de fato o que é abrir todo um campo de pesquisa, porque hoje a gente vai, não é só o ferramental ou o instrumental tecnológico, a gente vai ali à biblioteca, nossa biblioteca setorial, e tem um livro que fala sobre filosofia da educação matemática, que fala sobre pesquisa qualitativa, que fala sobre esses temas aí que são, hoje parece para nós que são, vamos dizer assim, corriqueiros até. Mas, e da tua fala me fica muito claro uma coisa que eu tenho observado, o movimento oposto muitas vezes na educação matemática, que é muitas vezes a difusão, a dispersão dos temas, a falta de permanência numa ideia assim, bom, não quero fazer isso porque quero abrir um grupo. Eu faço isso porque é importante, porque é significativo em termos de pesquisa,
porque a gente precisa avançar nesse entendimento. E isso se desdobra numa linha de pesquisa com impacto em nível nacional, internacional. Isso fica como uma lição, na verdade, para mim, assim, porque é isso que a gente precisa permanecer nos temas, a gente precisa se demorar com eles, ter paciência para estudar. E, obviamente, aqueles membros do grupo, que são membros do grupo, que não são os líderes, eles precisam se convencer de que eles também têm um papel que é fundamental. Olha, é muito importante a pessoa que vem fazer a pós-graduação se responsabilizar pelo que está fazendo, sabe? Porque não é só uma responsabilidade em termos do que tem que fazer agora. Eu tenho que fazer o mestrado, eu vou dar conta do mestrado. Tenho que fazer o doutorado, eu vou dar conta do doutorado. Peguei meu título, tchau e bênção. Estou feliz da vida, vou ganhar mais lá na minha universidade, certo? Eu agora sou doutora, ponto. Não é isso, né? A pessoa que entra para fazer um curso desse, ela é uma escolha de vida. É uma escolha de vida em termos do quê? De estudo, de pesquisa, de avançar com os temas. E, felizmente para mim, no meu caso, os meus orientandos todos permaneceram. Sabe? Mesmo assim, os que não ficaram no grupo, né? O caso do Vicente, o caso do Roger, eles abriram o grupo deles e linha de pesquisa deles. Então, eles diversificaram. Mas todos são responsáveis. Eu vejo uma responsabilidade na academia, uma responsabilidade de avançar com a pós. Então, inclusive, o Roger, ele, bem jovem, ele teve que assumir a coordenação e avançar. E a coordenação dos últimos anos foi muito difícil, né? Pegou toda essa parte da pandemia, toda a desestruturação da CAPES e etc. Não é fácil, tá? Então, uma responsabilidade grande. E a responsabilidade de quem entra, porque o aluno que chega, ele tem que se doar, ele faz as disciplinas, ele faz a pesquisa, mas e o orientador não faz? E o programa? Tá certo? E o que se investe nessa pessoa agora em termos de recursos, né, públicos que estamos investindo? Então, é uma responsabilidade. Essa pessoa, quando volta para trabalhar no seu local, então, no caso do Adler, ele ficou comigo 4 anos, ele foi afastado 4 anos do trabalho, como está agora o Juliano. Quando ele volta com um título, e ele volta com uma responsabilidade. A responsabilidade de formar outras pessoas e uma responsabilidade comigo também, certo? Então é assim, uma responsabilidade que vai para lá e que vem para cá. E eu estou sempre em contato com ele. Quando eu preciso de algumas coisas, assim, eu quero saber, que eu sei que ele está naquela... Eu pergunto, olha, e aí, o que você acha disso? Né? E é uma pessoa com quem eu dialogo, né? A mesma coisa, você vê quantas vezes eu não te pergunto as coisas e assim para os outros. Por quê? A gente não tá, a gente forma um grupo e a gente se torna companheiros, né, de debate, de uma ideia. Então, essa é a responsabilidade. E uma responsabilidade de saber para onde está indo, de não se deixar também quase ser afetado por modismos. Né? Qual é a pergunta? Essa pergunta vai em que direção? Eu vou me valer de tais autores porque são bastante importantes, muito citados, estão na moda, ou porque eles dizem disso que eu estou fazendo, né? Percebe? Então, eu vou publicar tal coisa porque vale publicar, ou porque eu quero só os pontos da publicação para o meu currículo? Então, são questões agora de nível ético, né, que se colocam. Né? E isso o grupo mantém, sabe? O grupo mantém muito essa união do grupo.
Um vai conversando com o outro, vai fazendo parte da banca, vai fazer uma palestra, chama para fazer aqui, conversa. Agora a gente pode fazer as conferências online, a gente conversa, os meetings, muitos momentos, olha, eu estou orientando tal trabalho, eu estou nesse ponto, eu não sei como eu avanço, o que você acha disso? São conversas, tá certo? A gente tem que conversar. Né? Ninguém nasceu sabendo e nós estamos, né, avançando. Então, essa questão da responsabilidade de quem entra para um programa para fazer um doutorado não é só levar o título, em absoluto. Isso é muito importante. Aliás, eu acho que essa é uma questão que deveria ser colocada desde quem vai entrar para a graduação. O que você vai querer? Né? Você vai fazer licenciatura em matemática por quê? O que você quer com isso? Você quer ser professor? Você sabe o que é ser professor? Você sabe como é que fica isso, né? Tá certo? Isso é muito interessante. Hoje de manhã minha filha falou assim para mim: pai, eu não quero ser professor. Porque ela disse assim para mim: você trabalha sábado, você trabalha feriado, você... Mas, comentário à parte, é isso mesmo. Essas questões éticas, elas se impõem a nós. E a gente não pode passar por elas como se elas não existissem. Há uma responsabilidade aqui. Maria, eu quero agradecer a tua disponibilidade, essa história, esse registro aí, que a gente, só ouvindo você que vai ficar sabendo mesmo, né? Ó, o Piratã já se foi. Agora sou eu. E tem pouca dona Lourdes. Não, você gosta de boa saúde, está bem, vai ficar conosco ainda por bastante tempo, tenho certeza. Né? É praia? Então tá bom. E eu quero agradecer imensamente em nome do grupo, mais uma vez, dizer que foi assim, uma honra poder ouvir você e dizer assim que a universidade está aberta, assim, não só por intermédio meu, mas também por conta do programa, por conta... Eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito, falei para ele, de vir para cá. E eu estou gostando mais de vir conversar com o pessoal do Paraná, daqui de Curitiba. Eu estou me achando mais entre vocês do que em outros programas, né? Porque é um estilo diferente. Eu estava dizendo ontem a ele que vai depender muito daqui para frente. Vocês ainda são novos. À medida que vocês forem avançando no tempo, vocês têm que prestar muita atenção em quem vocês vão contratar. Qual a cabeça de quem vocês estão contratando? O que estão pensando sobre a universidade, sobre as coisas? Porque senão os ambientes se deturpam, as questões que são importantes, né, para a universidade, para avançar com a pesquisa, tudo deixam de ser importantes e outras questões são postas. E aí a gente se perde, né? Mas é isso, eu gosto muito de vir para cá.